Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube oficial do Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos. Pedimos aos nossos irmãos que nos acompanhem pela internet de colocarem um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada. Nós vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje com a leitura da página. Vamos prestar bastante atenção na leitura, que é muito importante. Em seguida eu farei a prece e depois a nossa irmã Marcinha trará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para vocês também que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite e acompanhando do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 31, Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Está em Paulo, 2 Timóteo 2:6. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e do socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, a perderem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles como o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Maria, minha Altíssima, graças a Jesus, nosso Mestre, nosso divino amigo, de todas as horas. Queremos te agradecer mais uma vez por esse encontro contigo, por esse banquete que o Senhor sempre nos oferece através do teu Evangelho, que tem como propósito nos despertar, nos orientar, nos esclarecer, para que possamos ter vida em abundância, conforme o Senhor nos disse.
vezes nos chega como benefício. Por isso te rogamos, Senhor, nos ajude a ser gratos. Gratos por tantos benefícios que nos chegam a todo instante. Pelo ar que respiramos, pelo lar que nos acolhe, pelo alimento que sacia a nossa fome, pela água, pela família, pela saúde, que mesmo nesses momentos que se encontram debilitados, nós podemos contar contigo, Senhor, para a nossa recuperação. Sabedores do quanto é importante a nossa participação na cura. Porque tu nos ensinaste, meu Senhor, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E tantos outros ensinamentos, Senhor, onde o amor é nosso remédio, nossa bússola renovadora. Por isso, Senhor, te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro. Mas te rogamos também que essas bênçãos que recaem sobre nós nesses instantes, em forma de bálsamos, de gotas de energia, se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Que ela alcance cada lar, cada coração, indistintamente, para que todos possamos seguir juntos, para frente e para o alto, na certeza de dias melhores. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós damos por iniciar a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Te dando graças por tudo que nós somos, por tudo que nós temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, vamos ouvir a nossa irmã Marcília com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos, muito boa noite. Que bom que estamos juntos aqui hoje, né? Para a gente estudar mais um pouquinho, refletirmos mais um pouco. Hoje a gente vai dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19 e o tema de hoje é a parábola da figueira seca. De todas as parábolas que Jesus contou, né? Que foram 42, se não me engano. Essa é a mais conhecida, né? Todo mundo já ouviu falar, já. Parábola da figueira seca. É uma parábola, mas aconteceu também de fato, né? Foi uma coisa que aconteceu. E essa parábola, assim como as outras também, mas ela é muito rica em metáforas, em símbolos, em figuras de linguagem. Então a gente vai ver que figueira não é bem figueira, né? Figo não é bem figo, fome não é bem fome, etc, etc. Embora tudo isso tenha acontecido. E vamos lá, eu vou ler o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o que consta no Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos conta essa passagem, mas Lucas e Mateus também contam, tá? Começa assim: quando saíam de Betânia, Jesus e seus apóstolos, ele, Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira,
e aproximando-se, só encontrou folhas. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, no caminho de volta, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoaste. E Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Não é à toa que Kardec colocou essa parábola aqui no capítulo que ele fala, da fé o tempo todo. A gente já está várias semanas falando da fé. No tempo de Jesus, na cultura hebraica, a figueira, por si só, ela já simbolizava o povo de Israel. O figo era até um fruto sagrado. Então aqui, vamos por partes. Quando diz aqui que ele teve fome, que Jesus teve fome, essa fome de Jesus, ela é uma metáfora, uma figura de linguagem. Essa fome representa um movimento que ele fez em busca de um fruto. Ele olhou a figueira de longe, viu que ela estava bonita, cheia de folhas. Vou lá pegar um fruto para eu comer. Então ele foi lá procurar por frutos. Por quê? Porque a figueira estava cheia de folhas. Então, quando a árvore está bonita, cheia de folhas verdinhas, é quase certo que você vai ter o fruto lá. Só que aquela figueira, quando ele chegou lá, não tinha fruto algum. Aquela figueira não dava frutos. Ela só tinha folhas. Ela era estéril. Os frutos aqui na parábola também são uma figura de linguagem, também é uma metáfora. Esses frutos que Jesus se movimentou e foi até lá para buscar, era o conteúdo verdadeiro, era a essência espiritual que ele queria encontrar no povo de Israel, porque a figueira não representava o povo de Israel. Então, naquela época, ele usou o que ele tinha ali no caminho, na natureza, para deixar uma mensagem, para deixar um ensinamento. Então, ele foi em busca dessa essência espiritual, porque o povo de Israel já tinha condições de ter essa essência espiritual. Porque já há mais de 1000 anos, foram profetas, foram missionários. Embora a gente ache que o Antigo Testamento só é uma história de guerra, sangue, vingança, revoltas, traições. Não, o Antigo Testamento é muito lindo. Muitas das coisas que Jesus falou, ele resgatou do Antigo Testamento, dos profetas. Sabiam? Que lá também está escrito amar ao próximo como a ti mesmo? É que nós não entendemos. Interpretamos errado. Sem falar nos 10 mandamentos. Onde é que estão os 10 mandamentos? No Antigo Testamento. Está em Levítico e está em Deuteronômio, repetido. Para a humanidade já bastariam os 10 mandamentos para a gente andar num caminho reto, bonito e sem problemas, não é? Mas a gente botou ponto e vírgula em cada mandamento, interpretamos de acordo com as nossas necessidades, realidades, e aí deu ruim,
Em outra passagem, em outro momento aqui da parábola, diz que Jesus secou a figueira. Jesus realmente secou a figueira. E ao secar essa figueira, ele quis deixar uma mensagem para o povo daquela época, cujas práticas religiosas tinham se afastado completamente da essência espiritual pregada pelos profetas. Que práticas religiosas? Eles estavam dando muito mais importância às vestimentas, aos rituais, aos símbolos, aos sacrifícios, ao rigor da lei, e etc, etc. Muito mais importância ao materialismo do que o espírito. O que isso nos lembra, né? Será que hoje nós também não estamos dando muito mais valor ao material do que ao espiritual? Então, quando Jesus quis deixar essa mensagem para o povo daquela época, que mensagem ele deixou? A mensagem de que, quando a gente se afasta da essência espiritual das coisas, daquilo que a gente acredita, das nossas verdades, a gente seca. Porque a figueira representava o povo de Israel. Mas trazendo para os nossos dias, a figueira é cada um de nós. Todos nós. E toda vez que eu falo uma coisa e faço outra, eu sou uma figueira que tem muitas folhas, que falo bonito, que faço aquilo, mas há um vazio dentro de mim. Porque eu não estou vivenciando aquilo que eu estou falando. Ao secar essa figueira, Jesus quis mostrar que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religiosidade é medida pelos frutos que produz. Não bastam só as palavras. Que frutos são esses? Que também é simbólico, que também é uma figura de linguagem. Olha, para não complicar muito, por causa do tempo também, a mensagem principal da parábola da figueira seca, como está aqui no Evangelho, ó, a figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Que pessoas são essas? São os grandes palestrantes, né? Diretor de empresa, presidente, líder religioso. Não, somos nós. Somos todos nós. Em outra passagem, Jesus não disse: conhece-se a árvore pelos seus frutos? Ele usava muito essa metáfora, né? Essa comparação. E olha que interessante, falando em frutos, o que são frutos, né? Nós sabemos, frutos são as nossas boas obras. E aí abre-se um leque enorme, né? Mas Emmanuel diz pra gente que os nossos primeiros frutos são os sentimentos. Depois, os pensamentos. Depois, as palavras. E depois, as ações. Olha que maneiro. Por quê? O sentimento inspira. O pensamento plasma. Olha que perigo. A palavra orienta. E o ato realiza. A Rosana estava chamando a atenção no início, né, Rosana, da nossa reunião, com relação aos pensamentos, né? Esse momento que a gente fica aqui em silêncio, a gente está em silêncio material, verbal, mas será que a gente está em silêncio consciencial, né, do pensamento? Ou ainda que não esteja, será que a gente está cultivando bons pensamentos? Porque é aí que começam os nossos frutos.
Se a gente cultivar pensamento ruim, né? Quando chega uma pessoa estranha, a gente lança o dardo, né? Ih, que isso, já pensou, né? Se a gente não cultivar bons pensamentos, que são bons frutos, seremos como a figueira seca. Que é uma metáfora, né, gente? Ninguém vai secar. Seremos mortos-vivos. Deixai os mortos enterrar os seus mortos, né? Quantos companheiros aí a gente conhece encarnados estão vivos, mas espiritualmente estão mortos? Porque tudo que eles falam, né, tudo que eles pregam, eles não vivenciam, eles não sentem, não pensam de acordo. Então fica vazio. Sepulcros caiados, brancos por fora, brilhosos, bonitinhos, mas por dentro, né? Tem várias expressões dessa. E é como está lá no Livro dos Espíritos, né? Deus julga as nossas intenções. Intenção é o quê? É o que a gente sente, né? A gente, eu falo muito vezes, às vezes a gente se atrapalha, né? A gente quer fazer uma coisa, eu quero falar com a Rosana um negócio, mas aí eu me atrapalho, magoo ela, ofendo ela. Pode acontecer? Pode, acontece muito. Mas eu tive a intenção de magoá-la? Isso ninguém vai saber, né? Só eu e Deus. Só Deus sabe das nossas intenções. E Emmanuel ratifica: em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós. Olha os nossos frutos aí. Até agora a gente não gastou dinheiro nenhum, não precisou andar nada, não gastou roupa, não fez nada. Não é? Em tudo que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós. Que tenhamos um pensamento caridoso, compreensivo, indulgente, né? Porque a gente não tem condição de julgar companheiro nenhum, porque ele está assim, porque ele está assado, você não sabe a história lá para trás, o que aconteceu. Então não vamos nos comprometer com a providência divina, né? Mais, né? E pensarmos sem ser com caridade. No Livro dos Espíritos também diz que não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Ah, mas eu não posso andar, estou na cadeira. Você pode fazer o bem. Eu não enxergo, você pode fazer o bem. Eu estou desempregado agora, não tenho. Não, você pode fazer o bem. Olha que essência bonita que o Emmanuel trouxe para a gente, né? O sentir, pensar, falar e agir. Os nossos frutos. Porque assim como Jesus fez esse movimento de ir até aquela figueira, e a figueira representa todos nós, Jesus também vem até mim para ver se eu tenho algum fruto para oferecer. Né? Jesus, através dos seus emissários, né? Através do plano espiritual, porque há toda uma hierarquia, né? Celestial. Eles vêm até nós em busca desses frutos. E que frutos nós teríamos para oferecer? Que frutos eu tenho para oferecer? O que eu tenho dentro do meu coração para oferecer para outra pessoa? Tem outra passagem do Cristo também muito bonita aqui, quando ele fala: porque tive fome e deste-me de comer, né? Tive sede
e deste-me de beber. Lembra dessa? Tive frio e vesti tal. Aí alguém perguntou assim, mas quando foi, mestre, que você teve fome, frio, e nós te demos de comer? E como é que ele respondeu? Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, gente, é através do próximo que a gente vai estar oferecendo, atendendo ao Cristo, oferecendo os nossos frutos ao Cristo. Porque ninguém vai oferecer ao Cristo diploma de bacharel em tal, né, idiomas e não sei o quê. É sempre com relação ao próximo, gente. Estamos todos interligados, todos atrelados. Ninguém pode dizer que eu vivo sozinho, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, e acabou. Estamos todos interligados. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, está um triângulo. Essa triangulação aí, né? Depende de um para o outro, para chegar no outro. Então não tem para onde correr. É a compreensão com o próximo, é a paciência com o próximo, é a caridade com o próximo. Comigo mesma também? Claro, isso sem dúvida. Mas o mais difícil é com o próximo, né? Então não criticar com o próximo. Esses são os bons frutos. Aqui diz também que ele disse assim, aquele que disser àquela montanha, levanta-te e lança-te ao mar. Foi isso que ele disse? Aquele que disser a esta montanha, que também não é montanha, né? É uma metáfora. Levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá. Da mesma forma que no início do estudo, acho que 2 ou 3 semanas atrás, foi falado aqui que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, como é que é? Sai daqui e vai para lá, né? A questão, tá rindo, meu amor? A gente está falando sobre fé. Legal esse seminário de fé, né, que está tendo aqui várias semanas a gente falando de fé. Porque alguém sempre fala alguma coisa diferente que a gente não saiba. E quando fala em grão de mostarda, né, o grão de mostarda é aquele grãozinho de arroz pequenininho, né? A gente fica focando muito no grão de mostarda. Então a gente fica se perguntando assim, nossa, qual será o tamanho da minha fé? Será um grão de feijão, um grão de mostarda, um grão semente de abacate? A questão não é o tamanho, mas em quem eu estou depositando essa fé. Nós estudamos aqui sobre a fé humana e a fé divina. Eu tenho que ter fé humana? Claro. Se eu não tiver fé em mim mesmo, eu não consigo nada. Trabalho, emprego, relacionamento, casa, nada, né? Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Porque a fé é isso, é a confiança que se tem em conseguir algo. Mas eu não posso colocar a confiança em mim mesmo acima da confiança que eu tenho que ter em Deus. Olha que interessante. Se eu consigo confiar em Deus acima de tudo, a minha fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não tem problema. Entenderam agora? Eu aprendi isso no seriado The Chosen. Me fez pensar. É um seriado legal, né? Traz umas coisas diferentes para a gente pensar. Umas coisas diferentes para a gente pensar. Porque se eu tenho a fé em mim mesmo acima da fé em Deus, já não é mais fé, é presunção. O que é presunção, Rosana?
Presunção, sabe o que é presunção? Vaidade, orgulho, pretensão, arrogância, convencimento, esnobismo, pedantismo, ostentação, afetação, altivez, soberba, gente, jactância, tem um nome aqui que eu nem sei o que é. Propásia, nem sei. Tudo depende de mim, tudo gira em torno de mim, eu vou resolver tudo, eu vou dar conta de tudo. Quando, na verdade, né, a fé tem que estar aliada à humildade. Humildade em reconhecer a minha pequenez, em reconhecer que eu sou um instrumento da vontade de Deus. Eu sou um instrumento. Tudo vai acontecer conforme a vontade dele, não é a minha. Tudo pertence a ele, não a mim. E eu estou aqui para servir a Deus e não para ser servido. Então essa é a questão, não é o tamanho. A questão não é o tamanho da fé. Se eu colocar Deus acima da minha fé, da fé que eu tenho em mim mesma, a minha fé pode ser mesmo de um tamanhozinho de um grão de mostarda, mas eu vou mover uma montanha da esquerda para a direita. E aí, para finalizar, uma mensagem de Emmanuel do Fonte Viva: pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus, né? Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Não é nem no bem individual, porque a gente reencarna para progredir, né? Para se melhorar, mas a gente também reencarna para participar, para tomar parte na obra da criação, em favor da coletividade, da humanidade. Certo? Obrigada pela atenção, fiquemos em paz. E que possamos levar conosco. Ajude-nos, Senhor, a permanecer nessas vibrações, nesse entendimento, e colocarmos em prática tudo isso que foi nos ensinado na noite de hoje. Essa fé viva que o Senhor nos convida a realizar. Porque o Senhor, a cada encontro com o teu Evangelho, nos oferece um banquete. Gratidão, Senhor, por tanto amor dedicado a nós. Pela certeza que tu tens e confia em cada um de nós. Como é bom, Senhor, sentir o teu amor por nós. Que alegria! Alegria de poder estar aqui e vivenciar tudo isso, a mais esse chamado, para termos bom ânimo, porque tu nos ensinaste e nos ensina a acreditar, a ter fé e a viver dias melhores. Gratidão, Senhor.
nós queremos te pedir que essas vibrações, Senhor, de reconstrução de nós mesmos, de amor, de paz, de esperança, que nos rodearam esse tempo todo, se estenda, Senhor, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que Teus missionários da luz alcance cada um dos nossos irmãos em humanidade, que aqueça cada coração em desalinho, que organize os pensamentos e acalme os sentimentos. Porque sabemos hoje, Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E que nossos dias serão melhores quando verdadeiramente trilharmos os nossos caminhos sobre Tuas pegadas. E assim, Senhor, envolvidos em tanto amor, nós te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo, mas te rogando que fique conosco nessa segunda parte, onde continuaremos, através do passe, a receber esses bálsamos, essas energias, esses remédios para o nosso refazimento físico e espiritual. Queremos também agradecer aos mentores espirituais da nossa casa, aos mentores espirituais responsáveis pela nossa reunião e aos mentores espirituais de cada um de nós que tanto fazem para que possamos chegar até aqui. Gratidão, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ano.